E aí, mano? Vocês lembram de mim? Vocês lembram do meu rosto? Vocês lembram da minha cara? Vocês lembram da minha voz? Vocês lembram de alguma coisa que eu represento? Provavelmente não. Então, é muito prazer. Meu nome é Gabriel Macaxia. Bem-vindo aí a isso aqui, né? Bom, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo de verdade. O negócio é o seguinte. Ultimamente eu tenho feito um canal de gameplay com os meus amigos. O nome é Shibuya Social Club. E, bom, eu fiquei com vontade de falar coisas sobre eu, tá ligado? E aí eu decidi comentar sobre esse meu canal. Eu cresci vendo coisa na internet, eu cresci com YouTube, Twitter. Eu peguei o finalzinho do Orkut ali, que eu não sou tão velho assim também, né? Por favor, vamos respeitar um pouco aí as pessoas que você conhece. E, bom, eu sempre gostei de internet. Eu era uma pessoa que consumia muita coisa. Eu sempre via um monte de vídeo. Eu sempre lia coisa na internet, eu via fórum. Eu sempre vi muita coisa. Eu tive muitas experiências na internet. E quando eu digo muitas experiências, é porque eu fiz muita coisa, eu conheci muita gente. E hoje em dia, um dos meus melhores amigos é da internet. Um dos caras que eu considero, assim, uma das pessoas mais queridas da minha vida, eu conheci na internet e a gente se conhece até hoje por causa da internet. Beijo 23, não é? O que eu quero dizer com isso é que o YouTube não ia estar de fora. Você via lá o Veno Extreme quando você era criança, o Feromonas, aquela bicicleta que não pode ser nomeada mais. E aí você falava, mano, eu quero fazer um canal de Minecraft agora. Mas acontece que eu não sou uma pessoa que tinha muitos recursos. E eu sempre ficava nessa expectativa. E aí o que eu fazia? Eu me adaptava, igual eu tô fazendo agora. E aí eu queria falar sobre as coisas que eu fiz no YouTube antes, né, de chegar nesse momento, de chegar nesse vídeo, de chegar nesse diário em formato .mp4 que eu tô fazendo agora, né? Alguns podem conhecer, né, mas acho extremamente difícil, porque eu era uma criança. Mas eu tinha um canal chamado Uzumaki Underline XD. Eu e meus amigos, a gente tinha esses nomezinhos no Minecraft, né? E aí a gente ficava falando que a gente tinha canal, não sei o quê. E aí eu era o Uzumaki Underline XD. E eu queria ter colocado o Tira, mas eu achava o Tira muito pesado pra mim, porque eu não era criança pesada, entendeu? Eu posso até gostar de coisas assim, Edgelord, mas eu não sou Edgelord. Eu era o Uzumaki XD, eu tinha um amigo que era um Mate Gamer. E aí a gente fazia vídeo de jogo. Como que a gente fazia o vídeo de jogo? A gente gravava a tela e aí a gente mexia nos nossos notebooks, no nosso computador jogando. Talvez, se você conseguir encontrar, você consegue achar. Talvez você me encontre lá no canal dele, mas acho difícil. Acho bem difícil. A gente era bem pequenininho, não só de número, mas também de idade. Mas a gente tinha lá, a gente jogava jogos de Flash, porque na época ainda funcionava o Flash, né? Então a gente jogava o Fireboy Water Girl, eu lembro que a gente jogou. Eu jogava também aquele jogo do Fantasminha, que era point and click, que você era uma criança fantasiada e tava no Halloween. Esse jogo era muito legal. Não me lembro o nome dele, nunca lembro o nome dele. Mas é um nome muito simples e muito bobinho. Mas era muito bacana, eu gostava muito. E aí o negócio é o seguinte, né? Nem só de jogo vive o homem. E aí que eu comecei a fazer vlogs. E aí eu ia de perua pra escola, né? E aí eu gravava a janela. E aí eu conversando com os meus amigos da época, a gente ia passando pelas ruas, a gente ia comentando coisas que a gente passava e a gente falava e é isso, tá ligado? É ser criança num ônibus, numa perua e olhar pro mundo lá fora e conversar com o mundo lá fora, sendo que não existe, tá ligado? Isso durou pouquíssimo, tá? Isso durou muito pouco. Eu acho que talvez não tenha durado assim nem um mês, talvez, mas foi bem pouco. Tem pouca gente que conhece esse canal, e se você procurar esse canal, o Uzumaki XD, ele não existe mais, tá? Eu mudei o nome dele, e assim, é um nome. Só que eu sou uma pessoa que precisa de muitos estímulos pra fazer alguma coisa, né? Eu preciso eu preciso ficar com vontade, eu preciso ter um lapso, né? Senão as coisas não saem divertidas, né? Não saem boas como eu gostaria que elas saíssem. E aí, o que acontece? Eu achei um aplicativo de animação que talvez você conheça, mas eu não lembro o nome.
Mas era um aplicativo de animação que você tinha os bonequinhos, eles tinham um esqueleto e você mexia os esqueletos e você ia animando quadro por quadro. E eu fiz várias animações. E aí eu fiz um outro canal, que eu não lembro o nome, como eu comecei, mas ele teve outro nome. Mas ele é um canal, assim, que tem umas 5 animações, e aí eles têm uma música do Living Tombstone, que é Discord. Eu acho que talvez você já tenha ouvido falar. Essa música aqui. Não sei quanto tempo vou deixar isso, mas tá bom. Era horrível, era péssimo. Eu não tinha tato nenhum pra animar. Talvez eu tivesse boas ideias pra fazer história, mas eu não me lembro de nenhuma que era boa, não. De novo, eu era uma criança, né? É difícil ser bom. É difícil ser bom até hoje, na verdade, né? Tanto que agora eu tô só falando coisas, tá ligado? Não é nada, uau, meu Deus, que louco. Enfim. Esse canal eu queria que mudasse pra um canal de análises. Eu queria analisar alguma coisa, não lembro o que, não lembro se era filme, não lembro se era série, não lembro se era desenho, mas eu queria fazer análises. E isso, entenda que eu tinha 13 anos de idade, 13 ou 14. 13 não, eu tinha 14 ou 15, porque eu não tinha um celular até ter 14 anos. Beleza. E aí eu mudei o nome do canal pra Analisando-os. E eu nunca fiz uma análise, nunca. Ficou só as animações lá pra sempre. E eu nunca fiz uma análise na minha vida. Mas o canal ainda chama Analisando-os. E ainda existe. Se você achar, parabéns, você, sei lá, vai ter um colapso nervoso. Depois disso, eu comecei a envelhecer, né? E aí eu tinha muita vergonha desses canais, né? Então eu apagava eles toda vez. Ele começava a entrar nas vistas dos meus amigos e eu apagava eles completamente. E eu repetia isso toda vez. O negócio começava, eu apagava e tal, pum, apagava o vídeo, apagava não sei o que, privava se eu achava que o vídeo tava bom, apagava a conta, era isso. Toda vez que era descoberto, eu apagava. Eu tenho essa tendência, as coisas começam a ficar meio sem graça, eu vou lá e apago, beleza. Aí eu fiquei mais velho, aí eu estava lá por volta dos 16 anos, e aí eu já tinha um computadorzinho melhor, entendeu? Uma coisa que rodava uns jogos mais assim, respeitáveis, pelo menos pra época, né? E aí eu decidi voltar a gravar jogo. E o que que eu fiz pra voltar a gravar jogo? Exatamente a mesma coisa que eu fazia antes, só que aí agora eu tinha um esqueminha melhor. Porque eu deixava o meu notebook na minha frente, aqui assim. E aí eu deixava uma pilha de livros entre eu e o notebook e deixava o meu telefone apoiado nos livros gravando a tela. Então tinha um esqueminha maior, entendeu? Tinha um negócio que você falava, olha aí, ó, o bichão tá aprendendo, né? Eu fiz isso por mais algumas semanas, talvez. E, de novo, eu estava insatisfeito. E eu comecei a consumir muito stand-up, né? Ah, essa parte que mais me dá vergonha. E aí eu comecei a escrever piadas e falar numa câmera e contar as minhas piadas. Só que eu tava contando sem público. E eu contava como se fosse um stand-up mesmo, umas piadas de salão. Então. Nossa, que dor. Nossa, cara, é muito difícil lidar com isso. Mas era eu falando sozinho e eu falava alguma coisa assim, tipo, eu lembro que eu escrevia, eu lia o bagulho assim, como se eu tivesse num bagulho de stand-up mesmo. E aí eu pegava, tipo, então, se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? E era assim o tempo todo. E aí eu fazia várias piadas nesse naipe, na frente de uma janela, porque eu lembro que eu fazia na frente de uma janela, porque a luz do sol era boa, nossa, a gravação ficava ótima, inclusive isso aqui que eu tô fazendo agora é a luz do sol. Mas inclusive eu tô achando meio bunda, deixa eu fazer isso aqui. E eu fazia tipo 5 minutos, talvez mais, de piadas de salão. Tá? E como era uma coisa stand-upesca, né? Eu tinha um canal stand-upesco. E aí eu mudei toda a identidade deste canal que você está assistindo agora, deste canal, pra uma coisa minha, pra minha cara, pro meu nome, pra minha foto, porque era eu ali, entendeu? Era eu fazendo as piadas. Foi terrível. Foi terrível não só porque era ruim, né? Mas foi terrível também porque meu pai encontrou o bagulho. Meu pai nunca tinha achado nada do que eu tinha feito antes na vida, assim, na internet. Mas aí, isso aí tava o meu nome, entendeu? Isso tinha o meu nome ali no bagulho. E aí ele viu. Foi muito vergonhoso, foi muito vergonhoso. Ele não falou nada demais, tá ligado? Ele só virou pra mim e ele falou assim, eu vi os videozinhos que você tá postando aí e tal, né? Aí eu fiquei, você viu?
Falou, é engraçadinho, né? Só tem uns palavrão aí pra ver, né? E foi isso, foi só isso que ele falou. Mas eu quis me matar. E no dia exato que ele falou isso, eu apaguei todos os vídeos que tinham meu nome, todos os vídeos de piada, e eu sumi com eles pra sempre. E eu deletei mesmo. Eu deletei. Só que aí acontece uma coisa. Depois que o meu pai descobriu isso e eu apaguei todos os vídeos, eu fiquei muito triste, porque eu falei, nossa, por que que eu fiz isso? Que vergonha é essa que eu tô sentindo pelas coisas que eu tô fazendo? Que absurdo, tá ligado? Eu virei pra mim mesmo e eu falei, a partir de agora, não vou mais deletar os vídeos do meu canal, não vou. Isso está terminantemente proibido, não vou mais deletar nenhum vídeo do meu canal. Dito e feito. Então eu peguei, segui minha vida, né? Comecei a fazer outros vídeos de jogos, dessa vez com uma qualidade um pouco, né, menos duvidosa, pelo menos de vídeo, de áudio, tava terrível. Continuei fazendo vídeos e tal, não sei o quê. E aí eu fiz 2 vídeos que pra mim, né, porra, pra mim estouradíssimo esses vídeos, que são os 2 vídeos desenhando os meus amigos como Akatsuki, que foi uma coisa completamente despretensiosa que eu fiz com um grande amigo meu, que eu vou sair com ele hoje, inclusive. E aí esse vídeo bombou pra caralho no meu canal, né? E aí, outro vídeo que bombou também foi uma música, né? Que eu vi um tutorial de como fazer um beat de trap, eu fiz outras músicas, inclusive, difícil de lidar. Eu queria colocar a voz da Hatsune Miku, porque eu tava obcecado naquela música do Os ônibus vai derrapar, Só que aí eu não consegui, porque meu computador não aguentava aquele programa que tem a voz da Hatsune Miku. E aí eu tive que usar a voz do Google. Aí eu fiz com a voz do Google e tem aquela bomba lá no meu canal até hoje, que me rendeu o melhor comentário da minha vida, que foi, não faz isso, o Elon Musk tem os melhores advogados e desembargadores, ele vai te processar. E aí eu falei, que pena, amigo, eu já fiz. Chegou um momento que eu cansei de novo, né? Eu não estava com muitos estímulos, né? Todas as vezes que eu paro é sempre por causa disso. Aí eu fiquei 2 anos, tipo, sem gravar, aí eu fiz o do Pokémon, e aí eu fiquei mais anos sem gravar, tá ligado? E aí toda essa volta, toda essa história da minha vida eu contei pra quê? Pra dizer que se você aí, por algum acaso, encontrou esse vídeo no seu YouTube do nada, e você tem um canal no YouTube, você tá assim, tipo, nossa, que merda, eu quero parar. Mano, às vezes você pode encontrar 5 malucos, tá ligado? Que gostam do que você tá fazendo, e às vezes pra você isso já é suficiente. Então, se em algum momento você ficar frustrado, vê esse vídeo e perceba que pessoas vivem a vida delas vencendo e perdendo. E eu sou uma pessoa que perdeu bastante, principalmente quando você fala sobre o YouTube. Então assim, é isso. Tenta aí, mano. Ou não tenta também. Eu sou só um aviso, eu não sou um policial.